a população a entender melhor as coisas. Bom dia, Rafael San, mais uma vez a você. Muito bem, Martins, estamos no Momento Vivere, esse momento dedicado aos especialistas que atendem no nosso Centro de Saúde Vivere, que fica no Shopping Cidade Luz e é uma referência hoje em várias especialidades. E conforme nós já apresentamos, estamos trazendo de volta o Dr. Kelvin Cordeiro, que é infectologista do time da Vivere e vai conversar conosco hoje sobre sempre um tema interessante. Mas antes, sua saudação, Dr. Kelvin, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. É um prazer, estar aqui mais uma vez para tentar esclarecer sobre algum tema, e aí a gente vai tentar deixar bem fácil aí para o pessoal de casa. É verdade, sempre essa intenção, informação com qualidade. Na verdade, a sua especialidade é uma especialidade que sempre se questiona o que é que faz, Onde o senhor chega, muita gente pergunta, o que é que faz o infectologista? Qual é a sua importância no quadro? A gente falou um pouquinho no quadro anterior, mas é sempre bom a gente levar essa informação novamente, doutor, sobre o papel da sua especialidade na medicina atual. De forma bem prática e resumida, a gente vai tomar de conta dos pacientes que estão com qualquer tipo de infecção, seja respiratória, urinária, digestiva, cerebral, pacientes com HIV, tuberculose, lesões que possam se parecer com herpes, enfim. É uma gama muito grande, e a gente vai dia a dia vendo isso daí. É verdade. Mas um tema que eu gostaria de trazer, Dr. Kelvin, sobre bronquiolite e também gripe. Como ela se apresenta e qual é a diferença dela para a gripe que a gente está acostumado? Então, Rafael, são duas patologias, doenças diferentes. A gripe é uma infecção puramente viral, tá? Ela é causada pelo vírus influenza, que é aquele vírus que a gente todo ano tem que estar tomando vacina a respeito dele, que é aquela H1N1, H2N3 e por aí vai. A bronquiolite ela é uma inflamação das vias aéreas, ou seja, a gente tem a traqueia, os brônquios principais, que vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, e os bronquíolos, que são vias menores. Essas vias menores, elas ficam inflamadas. Quando elas inflamam, aumenta a produção de secreção de muco, e aí causa essa doença, tá? A inflamação dos bronquíolos, que são as terminais, respiratórias, é que causam a bronquiolite, tá? E aí, muita gente pode estar pensando, doutor, quando é que eu devo me preocupar com aquele do estágio do simples resfriado, a gripezinha que a mamãe que faz ali qualquer coisa, um chazinho, para um quadro que me dá sinal de que a coisa está complicando, Começou ali com a corizazinha, mas disparou para outra coisa. Normalmente a gripe ela tem um curso de doença aí que gira em torno de 10 a 14 dias, tá? A gente vai se preocupar quando essa gripe se torna muito persistente do ponto de vista de uma tosse que se torne até mais secretiva. O paciente fica molinho, fica sonolento, falta de ar, sintomas que deixam o paciente com um sinal de mais gravidade, sem querer se alimentar, sem querer beber água. Então, assim, são coisas que já vai nos preocupar. No caso da bronquiolite, a falta de ar ela tende a ficar um pouco mais evidente, mais grave. E isso daí vai fazer com que fique arroxeado os lábios, o paciente desoriente e tenha mais falta de ar do que na gripe. E isso pode ser um sinal de gravidade importante que tem que ir para emergência. Não adianta, eu vou para o consultório porque estou pior. Às vezes funciona, mas às vezes vai precisar de intervenções até um pouco mais intensas, que aí a gente só vai ter realmente no serviço de emergência. Interessante. Existe uma faixa etária, doutor, que essas doenças atuam com mais prevalência? Sim, Rafael. Tem, principalmente os extremos de idade que a gente chama, tá? Crianças abaixo de 6 anos, principalmente abaixo dos 2. Idosos, acima dos 65. E pessoas que têm algumas patologias ou comorbidades, como neoplasias, ou façam algum tratamento com imunossupressores, elas tendem a adquirir com mais facilidade. Bom, falar de um tema que muitas vezes passa despercebido, doutor, que é a vacinação. Muita gente, inclusive nós vivemos um tempo em que se questiona um pouco a vacina, Ficou uma questão no ar depois da pandemia,
há várias campanhas de conscientização para se colocar em dia a vacina. E graças a Deus também o Brasil é um país muito bem servido também de vacinação, em consideração a uma população bastante volumosa, né? Qual é a importância de se vacinar, principalmente as grandes campanhas de gripe que a gente tem, para evitar um quadro, provavelmente, né, se ajuda para prevenir um quadro de bronquiolite? A vacinação em si, ela vai causar no organismo a produção de células de defesa específica para aquela doença, né, que a vacina está sendo aplicada. E no caso da gripe, anualmente a gente faz para evitar a gravidade desses quadros. O que seria a gravidade? Seria o paciente ter uma persistência maior, né, e eventualmente até precisar ser entubado, enfim, alguma coisa assim, tá? Então a vacina, ela tende a diminuir esses quadros mais graves, certo? Quando você toma, então a intenção dela é quando você adoecer, ter os sintomas mais leves. Aqueles sintomas que vão passar um pouco mais rápido, com 4, 5 dias, você já tem uma melhora clínica significativa. Quer dizer que todo mundo que tomar vai responder positivamente e não ter a doença mais grave? Não necessariamente. Agora, 99% das pessoas que tomarem a vacina, elas realmente vão ter sintomas mais leves. Então é importante, tá? Vai proteger por aquela doença por aquele certo período de tempo. Então sempre essas vacinações que a gente faz periódicas, né, anuais de campanhas, são necessárias, principalmente nos extremos das faixas etárias, que são os grupos de mais risco. Interessante. E tem muita gente, doutor, que diz assim: eu não vou tomar vacina porque eu tomei e parece que piorei. No primeiro dia ficou uma coisa dolorida, parece que o resfriado chegou. Houve até um tempo que se falou que idoso que tomava a vacina, doutor, ficava ainda mais complicado. E chegou até a se dizer que se matava. Veja que absurdo. Se matava idoso, que você tá fraquinho, não tome não. Ou seja, doutor, muitos mitos se criaram em torno da vacinação. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar dessa importância também, de modo geral, né? De modo geral, da vacina. E por que algumas pessoas têm algumas reações assim nas primeiras horas, nos primeiros dias? Então, a vacina, ela, como eu disse, ela é feita de uma partícula, de um material genético, de uma parte do vírus, certo? Então, querendo ou não, seria uma parte inativada do vírus que está sendo inoculada na gente. Para que isso? Para gerar uma resposta imunológica no nosso organismo, e essa resposta imunológica vai produzir defesas. Então, a partir do momento que a gente gera essa resposta imunológica, é essa resposta imunológica que está causando esses sintomas, que pode ser uma febre mais leve no início, uma moleza, uma fraqueza, uma sonolência naqueles primeiros dias. Normalmente, a maioria das vacinas, o que ela causa é dor local, de reação adversa. Mas não quer dizer que o que o senhor sentir, eu vou sentir. Possa ser que o senhor tenha tomado, aí ficou 2, 3 dias aí, mole, com febre, até corizando um pouquinho, e possa ser que eu não sinta nada e viva a minha vida tranquilamente. Então, assim, cada organismo responde de um jeito, tá? Mas no final, o ponto positivo e principal da vacina é justamente produzir a resposta imunológica e as células de defesa para evitar uma doença mais grave. Existe um vírus específico para bronquiolite? Vamos lá, bronquiolite, como eu falei, ela é uma inflamação, tá? Existe um vírus que ele tende a ser o principal causador da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório. E normalmente ele acontece, assim, ele pode atingir qualquer faixa etária, mas as crianças são as mais suscetíveis para ele, tá? Então a gente muitas vezes acha, a criança tem asma com 2 anos de idade, 1 ano de idade. Não, não é asma. Normalmente é a bronquiolite que causou, porque houve o estreitamento da via aérea, como eu falei anteriormente, por conta da inflamação causada por esse vírus. Porém, outros vírus também podem estar associados à causa de bronquiolite. Bactérias podem estar associadas à causa de bronquiolite. E agentes externos que a gente chama, agentes que possam causar alergia. Inclusive o cigarro, a poeira, enfim.
Agora, uma coisa que muita gente faz, e aí eu quero provocar o Dr. Kelvin, que é o nosso convidado do Momento Vivere de hoje, nosso centro de saúde que fica no Shopping Cidade Luz, em Guarabira, e que tem essa especialidade que não é muito comum no interior, mas tem aqui na Vivere. Como infectologista, o senhor tem acompanhado muitos relatos, eu também, todos nós acompanhamos, de pessoas que vão arrumar um antibiótico. E aí apareceu aquele sinal, o famoso catarro, né? A secreção, já está com antibiótico na mão, porque era assim que meu amigo fazia, meu avô e tal, fulano e tal. Enfim, doutor, os riscos disso e inclusive falar especificamente sobre antibiótico nessa fase. Tá, vamos lá. São doenças que particularmente, na sua grande maioria, tanto a gripe é o vírus, influenza, e a bronquiolite, na maioria das vezes, é o vírus sincicial respiratório. Então, são vírus, não são bactérias, tá? O antibiótico é para tratar a bactéria. Mas, doutor, o catarro piorou, o catarro ficou amarelado ou ficou esverdeado. A gente tem que analisar um contexto geral, não só a cor do catarro. Tem algum fator que esteja causando esse acúmulo de catarro? Está sendo lavado o nariz, está sendo feita nebulização, está sendo melhorada a hidratação, está sendo feita a limpeza do ambiente onde a pessoa vive de forma adequada? Se estiver e o paciente estiver piorando, aí a gente vai pensar que possa existir uma infecção bacteriana associada. E aí, nesse caso, o antibiótico talvez valha a pena, dependendo da situação. O erro de usar o antibiótico... eu tenho uma amoxicilina em casa, vou tomar. Conta e risco. Por quê? Todo antibiótico que a gente toma não só resolve as bactérias ruins. Bactérias boas que a gente tem, mas que sejam um pouco mais frágeis, também vai, digamos assim, morrer com o antibiótico. E isso, com o uso excessivo, pode gerar resistência bacteriana. O que é a resistência bacteriana? É a bactéria ficar mais forte. A partir do momento que ela fica mais forte, aquele antibiótico não vai funcionar. Mesmo que eu faça 10 dias, 14, 21, dose dobrada, dose triplicada, enfim, não vai resolver. Aí vai ter que usar outro antibiótico mais forte. Se eu uso outro antibiótico mais forte para essa infecção bacteriana, resolveu, ótimo. Mas aí eu já usei outro mais forte. Na próxima, muito provavelmente, aquele primeiro não vai resolver. E esse segundo que eu já usei também já era. Então, assim, vai gerando a necessidade de antibióticos cada vez mais complexos. O ruim disso é que, em algum momento, não vai ter o antibiótico adequado. Por quê? Porque seu organismo já criou resistência a todas as bactérias ou os mecanismos que a bactéria usa para driblar a ação do antibiótico. Não, jamais aquela amoxicilina de estimação, né? Que o cara tem lá na farmácia em casa. Sentiu um desconfortozinho, amoxicilina. Mas cala enorme pra gente. Isso. Não é? Quando chega no consultório, a pessoa já tem esse hábito, né? De tomar e aí, doutor, não resolveu. Tô tomando aqui e não resolveu. E não vai resolver mesmo. Não vai resolver. Então realmente é um problema. Inclusive, a gente entende que algumas pessoas já aprenderam até, doutor, que tem antibiótico mais forte, ele mesmo está procurando e ele não sabe o tamanho do prejuízo que ele vai ter, né, mais à frente. Doutor, uma coisa interessante, gripe em criança, é mito ou é verdade que é sempre mais leve? É sempre leve? Sempre não, tá? Como eu falei, as crianças também são um grupo de risco, certo? Então, a vacinação tem que ser feita adequadamente para a gente evoluir para um quadro leve. Mas, eventualmente, a gripe pode piorar, pode desenvolver até uma infecção secundária bacteriana após a gripe, tá? No caso, uma pneumonia secundária. E aí não se tornar uma gripe leve, que aí não seria mais gripe, né? Já seria uma infecção secundária. Mas aí a gripe nem sempre pode ser leve. Ela pode evoluir até para sintomas graves, igual a gente teve no período da Covid aí, né? Que teve muita gente entubada, enfim. Falar em Covid, lembrar, máscara e lavar as mãos ajuda?
Máscara e lavar as mãos são um dos principais protetores ou preventores, digamos assim, para a gente evitar a disseminação, né, dos vírus, qualquer que seja, certo? Principalmente a lavagem de mãos, porque não adianta eu espirrar, não lavar a mão, não limpar e for apertar sua mão. Pronto, já era. Se eu tiver doente, passei. É o que mais tem, né? As pessoas ainda, mesmo com a pandemia, a gente aqui e acolá, esquece que lavar as mãos é uma coisa bem primária e que faz muita diferença. Olha, Dr. Kelvin Cordeiro, infectologista, falou sobre esse tema, mas outros assuntos também, conforme o tempo vai passando, a gente vai trazendo ao longo dos quadros da Vivere. Mas quero lembrar que tem um telefone de contato para você fazer agendamento, ele está lá à disposição, 3502-1454, crianças, adultos, idosos, 3502-1454, ou também pelas redes sociais do Centro de Saúde Vivere. Você pode colocar lá no Instagram que vai aparecer Saúde Vivere e terá a oportunidade de marcar a consulta, saber sobre planos, condições, enfim, formas de pagamento e os detalhes e localização, se você não conhecer, mas é muito fácil, chegou no shopping, vai encontrar. Então, doutor Kelvin, muito obrigado, foi muito bom o papo que a gente teve hoje, interessante para a gente tirar alguns mitos da cabeça do povo e trazer verdade, que é isso que interessa, né? Educando a população, levando informação e estimulando que as pessoas procurem um tratamento bem orientado com um profissional especializado no assunto. Eu quem agradeço mais uma vez, né, a oportunidade e estarei à disposição sempre que precisarem. Muito bem, esse é o nosso quadro do Momento Vivere, Dr. Kelvin Cordeiro, parte agora para a clínica atender o nosso povo que vai procurar. 8h56, Martins, agora mesmo o Carlos